Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wallace Valeira e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Estudando Espiritismo Caminheiros do Bem, CDB. Pode se inscrever aqui no canal e essa é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos fazer de perguntas e respostas. Algumas questões que nos são feitas dentro do grupo de estudos, assim como questões que são enviadas pelo grupo de estudos do grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser poder participar também. Caso você queira mandar uma questão direto pelo YouTube, é só comentar lá embaixo, mandar a questão e dentro do possível a gente vai estudando juntos, respondendo e dando algumas referências para que você mesmo possa estudar em casa junto com a gente, ok? A questão que nós vamos responder hoje é da Juliane. Então ela nos perguntou mais ou menos assim: na época atual, pode vir um espírito que nunca reencarnou na Terra? Então, se pode vir um espírito que nunca passou por aqui, que nunca reencarnou, se pode reencarnar na Terra. E a segunda questão é: como seria essa primeira encarnação, sendo que esse espírito nunca aqui reencarnou? Primeiro, vale a pena lembrar que nós reencarnamos em diferentes mundos, inúmeras vezes. Nós vivemos esta atual encarnação e não é a primeira e nem será a última, provavelmente, que iremos reencarnar. Viemos de muitas reencarnações. Lembrando que o objetivo da reencarnação é o nosso aperfeiçoamento. Para acompanhar o nosso estudo e para responder melhor essa pergunta, vou pedir para que você pegue lá o Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, onde vai ter esse capítulo falando mais em detalhes a reencarnação. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Kardec então coloca a seguinte questão para os espíritos imortais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Lembrando que Kardec categoriza como espíritos os desencarnados e alma o espírito que está encarnado. Aqui a gente vai falar espírito tanto encarnado quanto desencarnado, só para facilitar a nossa comunicação. Então, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos superiores respondem a seguinte questão lá na questão 132. Nos acompanhe lá. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, nós reencarnamos inúmeras idas e vindas no corpo físico para nos aperfeiçoarmos com as provas, com os testes, com as experiências, ora reencarnando em corpo feminino, ora reencarnando com um corpo masculino, e nestas idas e vindas nos aperfeiçoando. Segue os espíritos com a resposta. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem esta perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ele próprio espírito se adianta. Pois bem, olha só que interessante um trecho dessa resposta da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia, em cada mundo. Isso então nos indica que reencarnamos em diferentes mundos e para cada mundo tomamos o corpo acessível àquele mundo. Então esse corpo que nós temos hoje, ele é o acessível para o mundo Terra. Outros corpos são necessários para outros mundos. Mas a questão da Juliana, que ela colocou na época atual, nos dias de hoje, pode vir um espírito que nunca aqui encarnar pela primeira vez? Sim, isso a gente vai encontrar aqui na questão 166 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Questão
166. Vou pegar a questão 166 que eu separei aqui e desmaterializou-se. Questão 166. Pluralidade das existências é o capítulo que a gente vai ver agora aqui, ó. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. Lembrando que essa existência pode ser em diferentes mundos. Na época atual, pode vir um espírito que nunca reencarnou? Sim, nós estamos mudando de mundos conforme a necessidade da nossa alma. E ainda na questão 167, qual é o objetivo da encarnação? Novamente colocando essa questão. Os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Um exemplo bacana que a gente pode lembrar é na obra Transição Planetária do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo nosso iluminado Divaldo Pereira Franco. Lá nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, nos conta sobre inúmeros espíritos que desde a década de 80 já vêm reencarnando aqui no mundo Terra pela primeira vez. Espírito esses de um coturno espiritual mais alto do que o nosso aqui da Terra. E com muitas habilidades, muitos conhecimentos e aperfeiçoamentos morais que nós ainda não temos. Esses espíritos oriundos de Alcione, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, reencarnam e muitos já estão reencarnados aqui na Terra com o intuito de avançarem, acelerarem o progresso da humanidade. Quem quiser pode buscar lá no livro Transição Planetária do Manuel Filomeno de Miranda, uma obra-prima espetacular sobre essa temática. Pois bem, a segunda questão: e como seria essa primeira encarnação, sendo que esse espírito jamais encarnou aqui na Terra? Muito bem colocado pela nossa colega Juliane. Afinal de contas, vamos lembrar que o espírito, antes dele encarnar na Terra, antes dele mergulhar no corpo físico e renascer ou renascer pela primeira vez neste mundo, ele vai ficar próximo a este mundo, no caso aqui da questão, o mundo Terra, vai se afinizar com a constituição vibratória do planeta. Após esse período de adaptação, que pode ser mais demorado ou pode ser mais curto, dependendo do outro mundo que esse espírito vem, após esta adaptação vibratória, após essa modificação no perispírito, dependendo da forma do outro corpo físico que se encontrava, aí então existe essa vinculação e a reencarnação que vai suceder como uma outra reencarnação qualquer. Então, fechando então a primeira questão, na época atual pode vir um espírito que nunca reencarnou? Sim, nós provavelmente já vivemos em muitos mundos diferentes destes, e poderemos ir para outros mundos de acordo com a nossa programação. Esperemos que daqui para frente mundos cada vez melhores. Por isso é necessário que a gente possa nos aperfeiçoarmos a cada dia. E lembrando lá da questão que nós vimos, a 166 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, os espíritos respondem: nos aperfeiçoarmos. Este é o momento exato. E lendo o livro Transição Planetária, você vai ver a necessidade que temos, mais do que nunca, de nos aperfeiçoarmos, de tentarmos, de darmos aquele passo a mais. Fácil, nenhum livro diz que é. Mas todos dizem que é possível. E com muita persistência, com muita oração, vigiando as nossas ações, os nossos passos, certamente chegamos lá. Mande a sua pergunta, dá o seu joinha ali no vídeo, inscreva-se no canal, mande a sua pergunta e continue conosco. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço.